Ah, da frequência na hora de 4, mostrar o gráfico. 8, 12, 16. Sim, Porque a senhora colocou 4, porque a menor começava 3, né? E 16 foi o máximo de pessoas que tinha aquela altura. Aí nesse de agora, o máximo era 9. Aí eu podia colocar assim, tipo de 3 em 3, 3, 6, 9 ou não? pode. Quando entre o menor e o maior o intervalo é pequeno, você pode pular de 2 em 2, de um em um, se couber no caderno. Agora, quando o intervalo for muito grande, por exemplo, vamos imaginar que o intervalo fosse de 10 a 80. Não dá para fazer de um em um, né? Não dá nem para fazer de 2 em 2. Aí você poderia fazer de 5 em 5, de 10 em 10, se você quisesse. Ali no caso, então eu posso colocar de 1 ao 9 e fazer o gráfico. Sim, se couber de 1 a 9 ali, de 1 em 1, faz. Se quiser fazer de 2 em 2, aí vai ser 8 e 10, os dois últimos. Se quiser fazer de 3 em 3 também, tranquilo. Então não precisa ser necessariamente só o número que está ali de pessoas. Por exemplo, a maior número de pessoas com aquele peso, com aquele metro, não sei, era 9, mas eu podia colocar 2, 4, 6, 8, 10. O 9 ia estar dentro do 10. O 9 está entre 8 e 10, exatamente. Não pode faltar, né? E não precisa sobrar tanto assim, mas não tem problema sobrar um pouquinho, não. O importante é o intervalo que você escolheu, você fazer o mesmo intervalo para todos. É regra de gráfico mesmo, né? Isso é regrinha de gráfico. E aí, o que eu fiz hoje? Hoje eu trouxe exercícios para nós fazermos. Deixa eu já ver se eu consegui já abrir ele. Tá aqui. Para fazermos uma revisão, eu trouxe uns exercícios um pouquinho mais complexos do que nós já vimos até agora, antes de entrar em probabilidade. Tá? Então, cadê o zoom? Cadê o zoom? Tá aqui. Hoje eu não vou para a lousa, não. Vou só compartilhar a tela. Só tá a Tailândia aqui comigo. Ela tá aqui do meu lado. Ela vai olhando aqui direto na tela também, que acho que fica melhor. Ó, só ainda falando um pouquinho do histograma, né? Eu trouxe para vocês aqui alguns tipos de histograma, só para vocês entenderem um pouquinho sobre a interpretação deles. Depois que a gente monta o gráfico, o histograma, ele vai ficar, a aparência dele, o desenho, né, que foi construído ali, ele vai ter uma representatividade para quem está analisando. Então, se ele ficar nesse formato que vocês estão vendo aqui, ó, se ele ficar no formato de sino, o que é o formato de sino? É como se você desenhasse uma curva aqui e tivesse um sino desenhado. Então, é onde a maior concentração está na região central, realmente. Então, ele tem uma concentração baixa nos extremos e ele está subindo bem parecido, né, nos dois extremos. Ele está com o lado esquerdo e o lado direito similar, né, parecido, não é igual, mas é similar. E ele tem uma concentração maior aqui no meio. Então, isso aqui é um histograma simétrico, né, no formato de sino. Ele mostra que a média dos dados que você está analisando, seja qual dado for, pode ser o dado que vai de 10 a 80, pode ser um dado que vai de 200 a 400, não importa. Ele tem um início, que é o número mínimo, e tem um número máximo ali. Então, entre o mínimo e o máximo, a maior concentração de números, mais se repete, está ali na região central.
Então, isso daqui mostra essa tendência média, essa tendência a algo mediano, a algo que está na região do centro. Isso acaba acontecendo quando a variável ela é contínua, né? Quando não existe restrições de valor, tá? E é um resultado bom, dependendo do que você está analisando. Então, bateu o olho, viu que tem mais ou menos esse estilo de desenho, tá? Ele é uma forma de sino, ele é um histograma simétrico. Esse outro histograma aqui, ó, reparem que ele tem uma concentração maior de um lado. Ou seja, os números menores dessa amostra são os números que mais se repetem, são os números com maior concentração. Então, eu não tenho a grande aglomeração de números de quantidade na região central. Ele está fora do centro. Então, ele é um histograma simétrico, ele está fora da região central. Tá? Ele é possível aí de aparecer aí quando a variável tem uma concentração maior nos números maiores ou nos números menores. Ele vai estar do lado esquerdo ou do lado direito. Esse outro tipo de histograma aqui, olha, ele tem um buraco no meio. Ele é conhecido como ilha isolada. Eu tenho uma ilha de um lado e uma ilha do outro. Tá? O que significa isso aqui na prática? Isso daqui é típico de uma amostra, por exemplo. Vamos imaginar que fosse a amostra analisando a idade das pessoas. Então, quem tem aí entre 0 a 20 anos, está tudo nessa primeira parte. Vamos imaginar que não tem ninguém de 30 nem de 40, depois começa com 60. Então, como não tem ninguém de 30 e 40, aqui, onde seria 30 e 40 anos, eu não tenho ninguém, seria 0, eu não teria esse preenchimento. Então, quando a minha amostra tem um buraco no meio, eu acabo tendo também esse buraco no desenho, no histograma. E isso vai ser representado por essa ilha, tá? Então, na minha amostra de identificação de idade de pessoas, não havia ninguém de 30 e 40 anos. Poderia ser um exemplo assim. Tá? Então, ele mostra aí que existe um erro, às vezes, no registro do dado, ou que realmente a amostra tinha essa falha, a amostra não considerou o grupo de pessoas de 30 e 40 anos, mas é algo que vai aparecer. Às vezes, olhando a tabela, você não percebe esse buraco. Vocês lembram daquela amostra lá que nós vimos, fizemos o exercício passado? A amostra era de 80, o último que vocês até terminaram em casa. 55, né? O tamanho da amostra aqui, ó. 55 elementos. E esses 55 elementos que vocês fizeram, para fazer na mão já deu um certo trabalhinho, né? Porque eram bastante números. Então, imagine se fosse 400 números, assim. Você não ia olhar a tabela e perceber que está aqui um grupo ali está com buraco. Você não ia ter essa percepção, você ia perceber só na hora de montar o gráfico. E aí ele poderia aparecer nesse formato de ilha. Tranquilo? Sim. Deixa eu ver. Tanto é que esse último gráfico que vocês fizeram aí de tamanho 55, ele deu um gráfico parecido com o gráfico de sino, né? Sim. Foi. E o anterior, tínhamos feito um também, né? Acho que também deu no formato de sino. Então, esse é um outro tipo de gráfico que pode acontecer.
Tem um gráfico conhecido como despenhadeiro. O que que acontece? A frequência dele, ele para de forma brusca, assim, sabe? Em um dos lados ou nos dois lados. Então, ficou alto, ó. É como se aqui a minha amostra, ela já começasse com um número alto. Eu não estou muito escadinha, sabe? Começando numa quantidade menor. Eu já começo com uma quantidade grande, então que fica como se fosse um penhasco mesmo, né? Ficou alto, então ele é conhecido como despenhadeiro. Diferente desse daqui que eu tenho um pequenininho, tá vendo? Que é o sino. Então, esse daqui de despenhadeiro, ele vai ter essa característica aí. E todos os números analisados, eles estão próximos. Não tem tanta diferença assim entre eles. Tranquilo? Sim. E olha esse daqui, ó. Bimodal. Ele tem duas torres altas. Ele começa numa concentração menor, aí ele tem um pico, aí ele diminui a frequência e ele tem de novo um pico, ele aumenta de novo a frequência. Tem dois picos, tá? Ele tem dois picos aí, bimodal. O que pode ser isso daqui? Se eu, por exemplo, estivesse analisando dados de uma fábrica, de produção da fábrica, aí a fábrica tem um período noturno, tem um período... Tem 3 turnos. Tem o pessoal que trabalha até as 2 da tarde, tem o pessoal que entra às 2 e sai às 10 da noite, tem o pessoal que entra às 10 da noite e sai, acho que às 6 da manhã. Então, se eu for analisar os dados de produção de cada um dos turnos, eu posso encontrar diferenças, porque às vezes o turno da noite ele acaba sendo mais produtivo, porque não tem muitas paradas, né? Ele produz mais. Então, se eu fosse analisar de forma separada, eu ia ver gráficos diferentes. Se eu analisar a produção do dia e misturar os turnos, pode ser que, por ocorrer essa mistura, uma ponta represente um turno e a outra ponta represente outro turno. Mas se eu for analisar a produção do dia, elas estão misturadas. Então, quando eu misturo dados de turnos diferentes, de coletas diferentes, pode acontecer isso. É uma possibilidade. Tá? E aí eu tenho 2 picos, um para a esquerda e um para a direita. Então, isso é um histograma bimodal. Então, ó, veja, tem mais, tá? Tem mais tipos de histograma aí. Esses são os mais simples aí de se analisar. Então, eu tenho esse com 2 picos, que é o bimodal. Esse que eu tenho como se fosse um penhasco, ó, nos extremos. No mínimo e no máximo aqui eu tenho um penhasco, ele ficou bem alto. Esse que é ilha isolada, porque eu tenho um buraco no meio, ficou uma ilha. Esse que é o despenhadeiro, né? Opa, fui para frente, deixa eu voltar. Ilha isolada. Eu tenho um assimétrico, onde ele é mais alto em um dos lados, ou direito ou esquerdo. E eu tenho o sino, que foi o que deu no exemplo que nós fizemos. Tranquilo, gente, essa parte do histograma? Sim. Facinho, facinho. Ó. Deixa eu ver quem tá aqui. O João entrou e saiu, o Vitor entrou e saiu. Só tem mulher aqui hoje. Deixa eu aproveitar e fazer uma chamadinha oral com vocês. Peraí, só um minutinho. Como você entrou no seu, não demorou tanto para entrar? Não. No Zoom? Ela colocou a hora,
o horário, coisa que... Eu não entro assim, eu digito o usuário e a senha. Só, né? Só. Porque ela pôs o usuário da e colocou a senha, né? Mas é... Ano passado, agora eles estão fazendo com outros cursos ali, estão testando em outra sala. Olha o João voltando. Vamos fazer uma chamadinha oral aqui, só para a gente relembrar. A gente viu pouca coisa até agora. O que nós vimos? O que vocês lembram que nós vimos? É a terceira aula de estatística, hein? Aritmética? Não, não exatamente aritmética. O que nós vimos nessas duas aulas? O histograma, que a gente acabou de falar, foi um. Aquele negócio de média, variável, essas coisas? Nós vimos, vamos lá então. Média aritmética, que foi o que a Lília falou. Média ponderada. Moda. Mediana. Mínimo, máximo. População, amostra variável. Nós falamos também de centro de distribuição centro de distribuição de frequência com intervalo de classe e também distribuição de frequência sem intervalo de classe. Acho que deve ter umas 8 coisas aí que nós vimos. Desses itens que nós vimos, tem algum que vocês têm dúvida? Só para a gente continuar aqui. Por enquanto eu não tenho. Não? Tem, Tailândia? Ó, a Tailândia tá aqui, ó. Vou mostrar ela para vocês. Aqui, ó. Tá aqui do meu lado, aqui. Nada, nenhuma dúvida então, né? Então tá, então vamos a exercício. Inclusive exercício do Enem, tá? Então, se vocês tiverem caderno aí, vocês vão precisar fazer agora em caderno. Eu entrei no... Aqui, pronto, agora facilita. Ó. Deixa eu fechar a fotinho de vocês aqui. Vamos começar a fazer uns exercícios de estatística mais analíticos antes da gente fazer probabilidade. Imagina essa situação aqui, ó. 250 pessoas se inscreveram para 20 vagas de assistente de laboratório que estão em aberto numa empresa de cosméticos, WS. 250 pessoas estão inscritas para 20 vagas. Após a análise do currículo, constatou-se que 80 pessoas são do sexo masculino. As demais são mulheres. Todas as mulheres possuem idade superior a 20 anos. Entretanto, 110 mulheres possuem entre 20 e 28 anos. E aí, a pergunta desse probleminha aqui são 3, né, na verdade. Qual a porcentagem de mulheres do total de inscritos nessas 20 vagas? Qual o número de mulheres acima de 29 anos? E quantas pessoas estão concorrendo por vaga? Então, eu trouxe para vocês vão ver daqui a pouco, se vocês quiserem copiando, pode ir copiando. Eu trouxe para vocês, inclusive, exercício de Enem, tá? E são exercícios disso que nós vimos. Moda, média, mediana, mínimo, máximo, histograma, amplitude também, população, variável, amostra, distribuição de frequência com classe e distribuição de frequência sem classe.
Você já tem o resultado da primeira? O que vocês acharam aí de resultado? A minha conta deu 68% de mulheres. 51? 68. Deixa eu fazer umas contas aqui, ó. Imagine aqui, ó, vamos analisar os dados. São 250 pessoas no total. 80 são homens. Se 80 são homens, quantas são de mulheres? 170. 170 são mulheres, que é a diferença. E aí, essas mulheres representam quantos do total? 68 que você achou? Eu fiz uma conta e deu 68%. 68, né? Isso. Pensa aqui, ó. 250 pessoas é o número total de inscritos. 80 são homens. Então, 170 são mulheres. E aí, a primeira pergunta é qual a porcentagem de mulheres do total? É a quantidade de mulheres sobre o total de pessoas que está escrita. Então, se eu tenho 170 mulheres, se eu divido por 250, eu vou achar a porcentagem de mulher. Então, ó, 250 pessoas inscritas para um concurso aí, para uma vaga. 80 são homens. Quantas são de mulheres? De 250 inscritos, 80 são homens. Quantas mulheres são? Dividido? Você tem 250 no total. 80 é homem. Vai dividir o 250 por 170, que é as mulheres, o número total de vaga pelo total de mulheres? Não, o total de mulheres pelo total de vagas. O total de mulheres é 170. 8,5, isso? 170 dividido por 250 vai dar 0,68. Apaga aí a calculadora, a memória dela, que faz ó, 170 dividido por 250. Mas, mas a senhora não falou que era o número de mulheres pelo total de vagas? Não, Ou o pelo número de mulheres pelo total de pessoas que se inscreveram? número de mulheres do total de inscritos. Número de mulheres do total de inscritos. Oi. Eu cheguei a esse resultado porque eu fiz a regra de 3. Aí você chegou ao mesmo resultado, né? Cheguei a 68%, cravadinho. Não, dá também. Mas aqui uma simples continha de menos já chega também. E aqui ele não fala quantas mulheres, ele fala que são 80 homens. Então a diferença são mulheres. Então é 170 dividido por 250, aí vai dar o 0,68, que é o 68%. Esse primeiro. Aí o segundo, qual o número de mulheres acima de 29 anos? Nesse enunciado aqui tem a informação. Qual o número de mulheres acima de 29 anos?
é o número de mulheres menos as 110 que tem entre 20 e 28? Sim, 60? 60? isso. Achou? Não, esse é o 68. Menos 110? Quantas mulheres são? A gente calculou com 170. Todo mundo achou? 60? Sim. E aí a terceira, quantas pessoas estão concorrendo por vagas? 250. Por vaga. São 20 vagas. Na conta que eu fiz deu 12,5. Eu também. Espera aí, vou fazer aqui que eu não fiz aqui. $250 dividido por 20, 12,5. Aqui tá facinho, né? Olha essa amostra aqui, ó, essa tabela. Aqui eu tenho 2, 4, 6, eu tenho 10 números, que é uma amostra de 10 elementos. Nessa amostra aqui, tá fácil ainda, ó. Calcule a média, a moda, a mediana, o mínimo e o máximo. A mediana é uma medida central, que mostra o meio. Sim. Para você achar a mediana, você tem que colocar em ordem crescente. Aí você localiza o meio dessa amostra. Escreva os números em ordem crescente. Aí te ajuda a achar a mediana. Sim. Qual que é a média? 2? 24? 24? Qual que é a moda? 20. Qual que é a mediana? 23,5. Qual que é o mínimo? 20.
Qual que é o máximo? 30. Aqui, ó. Bateu, né? Ué, professora, não é 30? Máximo? É 30, tá errado aqui o meu. Ah, Vamos arrumar. Juliana fazendo exercício, preparando exercício na hora do almoço, com fome. A história dos coelhinhos que ainda tinham acabado de nascer. Vinte e quatro a média, 20 a moda, 23,5 a mediana, 20 o mínimo e 30 o máximo. Facinho, né? Ah, se a vida fosse fácil. Olha esse daqui, ó. Aqui a gente vai identificar população, amostra e variável. Nesse enunciado, tá? Então, ó, foi realizada uma pesquisa de grau de satisfação no supermercado Oliveira, localizado na cidade de Taubaté, que possui em média 303 mil habitantes. Esse número é fictício, tá? A pesquisa foi realizada com 8 mil pessoas. Com essas informações, determine qual a população, qual a amostra e qual é a variável. Tá fácil também. Sim. Sim. Qual que é a população? 303. 303 mil, né? Qual que é a Isso. amostra? 8.000. 8 mil. E qual que é a variável? Satisfação. Isso. Satisfação do cliente. A variável poderia ser o sexo, poderia ser saber quem é casado, quem é solteiro, quem é viúvo, quem mora no bairro, ao redor do supermercado. Mas a variável nessa pesquisa aqui foi a satisfação do cliente. Então, aqui foi medido o grau de satisfação do cliente. Essa era a variável dessa pesquisa. Fácil também, né? Agora a gente começa a complicar um pouquinho. Exercício 4, ó. Eu tenho a seguinte amostra: número 25, número 30, número 40, número 50 e número 80. Essa amostra, tá? Com esses números. A mediana, vocês lembram que a mediana é aquilo que está no meio? Então, quando eu encontro a mediana aqui, o que eu tenho abaixo da mediana? Eu vou ter 3 elementos, 2 elementos ou valores, 5 valores ou eu vou ter 4 valores. Imagine que você encontrou a mediana nessa amostra, tem alguma coisa para a esquerda, tem alguma coisa para a direita. Então, tem alguma coisa para cima e alguma coisa para baixo. Para baixo, abaixo da mediana, quantos elementos eu tenho? Ou com quantos valores eu tenho? 2 valores? Oi? 2 valores? Tá fácil também, né? Encontrando a mediana, que aqui no caso é 40, né? É o que ficou no meio. Então, encontrando a mediana, eu tenho 2 valores para baixo, 2 valores para cima, 2 à esquerda e 2 à direita. Ou 2 elementos, né? Então, aqui o correto é a letra B. É uma pergunta que ela está bem elaborada, então é como dá a entender que é uma pegadinha, né? Mas é porque ela está bem escrita assim. Então, se você não conhecer a regrinha da mediana, você pode errar sem querer aqui a resposta.
Pode. Essa também tá bem simples. Dá para bater o olho e já achar o resultado. Nessa série aqui, nessa amostra, que tem os números 80, 90, 80, 60, 50. Qual é a moda? 80. 80. 80, essa tá fácil. É a letra D. Pode mudar? Olha. Aqui eu tenho uma outra série. Com o número 6, 5, 7, 8 e 9. No caso específico do número 7, nessa amostra aqui, ele é média e moda, ele é média e mediana, ele é mediana e moda, ou ele é média, mediana e moda? Aqui vocês já podem eliminar algumas alternativas. É bom calcular a média e a aritmética só para ter certeza, para vocês conseguirem confirmar se ele representa média, moda, e se ele representa mediana também, que ele representa o número 7 nesse... Ou não? A moda é quando ele se repete. Ah, tá. Então, acho que essa aí é a B. Você foi para o eliminatório. Mas eu aconselho você calcular a média, só para ter certeza. É, eu calculei, deu certinho. Dá 35, dividido por... Não. Eu É, devia ter 35. colocado uma outra alternativa aqui, tirando a moda. Aí vocês não iam para o eliminatório. Mas é isso mesmo. Mas é bom dar uma confirmação. É, porque se tem a moda aqui já tá fora, né? Ah, agora que eu reparei, é verdade. Ele é a mediana, porque se você olhar ele na forma crescente, ele está no meio. E se você somar esses 5 elementos e dividir por 5, você vai achar 7. Então, ele também vai representar também a média. Pode. Aqui é a amplitude. Lembra? A amplitude é um dos cálculos que a gente faz na hora que está fazendo passo a passo do histograma. Então, aqui é só para calcular a amplitude desses dados aqui. Sim. Sim. Fácil também, né? É o máximo menos o menor número da amostra. Que no caso vai ser 45, essa é a amplitude. Aqui, Nádia, se a gente fosse fazer um gráfico, já seria uma amplitude muito grande para ficar pulando de 2 em 2, de 3 em 3, sabe? Nossa, ia ficar um negócio monstruoso, poluído. Porque deu 45. Aqui poderia pular de 8 em 8, de 6 em 6, se fosse montar o gráfico. Facilitaria. Se pulasse de 10 em 10, dava certo? Daí ia até os 50 ou é muito? Não, dá também. Você ia ter lá 10, 20, 30, 40 e 50. Dá também. Eu não poderia se o número menor fosse 8, né? Poderia. Porque o primeiro, normalmente o primeiro ali na linha é 0. Então seria 0, né? 10, 20, 30, 40, 50. O seu 8 ficaria entre o 0 e o 10. Ah, tá.
Mas quando a gente vê a amplitude, a gente consegue já ter uma ideia de quanto que a gente vai pular no gráfico. Isso já ajuda. Olha, agora aqui nós temos uma média ponderada. Então, ó, uma prova que tem peso 9 e um trabalho que tem peso 1. O aluno tirou 8,5 na prova e tirou 7,5 no trabalho. Qual é a média dele, considerando que é uma média ponderada? Um valor pelo outro? A soma? Isso. O meu deu 1,13333, é isso? Deu quanto, seu? 1,13333. Esse aqui, você tem duas situações para calcular aqui na média ponderada. Uma é a nota da prova, outra é a nota do trabalho. A prova tem 9, ou seja, a prova é mais importante que o trabalho. Então, você vai calcular primeiro o valor da prova com o peso da prova. Você vai multiplicar. A nota que a pessoa tirou na prova com o peso. E também você vai multiplicar a nota que a pessoa tirou no trabalho com o peso do trabalho. Esse é o primeiro passo. Ah, tá. Depois que divide. Depois, o resultado, que vai ser um número grande, né? Aí você vai dividir pelo total de pesos. Ah, tá. Você vai somar os dois e dividir pelo peso total. Peso total. O que vocês acharam aí de média ponderada em casa? 8,4. 8,4. Então, aqui nós temos a nota que a pessoa tirou na prova com o peso da prova, a nota que a pessoa tirou no trabalho vezes o peso do trabalho. Você vai somar esses dois resultados e esse resultado da soma vai dividir por 10. Por que por 10? Porque o peso dá 10. É 9 na prova e 1 no trabalho. Aí você acha a média ponderada. Essa seria a média final. Vou passar, tá? Pronto, temos um exercício do Enem. Olha que exercício lindo, ó. É do Enem de 2016, tá bom? Quem está acostumado a fazer prova do Enem, dentro da matemática cai questões de estatística. Gente, cai muito moda em prova de Enem, que é facinho. Cai bastante em média aritmética. Média ponderada cai um pouquinho menos, mas média aritmética cai. Cai máximo, cai mínimo, cai mediana na prova do Enem. Tá? Essa parte de estatística básica cai bastante. Olha essa questão, ó, de 2016. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador. O ascensorista é aquele funcionário que fica dentro do elevador apertando os botões. Então, ele está registrando quem entra e quem sai. Então, ele registra, ó, quem entra, quanto o número das pessoas que saem do elevador em cada andar do edifício onde ele trabalha. O quadro abaixo apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo de onde ele parte ele e mais 3 pessoas até o 5º andar do edifício. Então, o que está pedindo, né? Vamos ver o que está pedindo primeiro.
Com base no quadro, qual é a moda? Olha, tá pedindo a moda. Do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar. Então, no térreo, entram 4 pessoas e não saiu ninguém. Que é justamente isso que ele está falando, ó. Do térreo parte ele e mais 3 pessoas. Então, do térreo, quando saiu do térreo, tinha 4 pessoas no elevador. Quando chegou no 1º andar, desceu 3 e entrou 4. Quando chegou no 2º andar, desceu 1 e entrou 1. Quando chegou no 3º andar, desceu 2 e entrou 2. Quando chegou ao 4º andar, não saiu ninguém e entrou mais 2 pessoas. E no 5º andar, saiu 6 pessoas e entrou 2 pessoas. Pergunta: com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo até o 5º andar? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, porque dependendo da interpretação que vocês tiverem, vocês vão ir numa alternativa. Dependendo da interpretação, vocês vão em outra. Então, aqui a gente tem que entender o que está pedindo, né? Interpretar bem o que está pedindo para fazer a alternativa correta. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, tá? Pode copiar, pode pensar. E olha que é moda. É aquele o mais fácil que a gente viu. Mas é interpretativa. Alguém fez esse Enem em 2016? Não, do 2016 eu não fiz. Olha como a pergunta está bem escrita, né? A questão. Eu vou parar aqui a gravação. E depois somei quem entrou. E aí eu fui fazendo. Anota aí 5, então. Vamos ver o que o pessoal vai achar. A Ilana está aqui pensando. Eu vou ler. Quer responder? Mas alguém fez? Tô conseguindo não, professora. Parece ser fácil, mas parece que tem uma pegadinha. É bem interpretativa mesmo, né? Ó, o que eu vejo quando tem questões assim interpretativas que eu acho importante? Entender qual é o que está sendo solicitado. O que está sendo solicitado é a moda. A gente já sabe o que é moda, é o que mais aparece. Mas como que está sendo solicitado isso? Ó? Vamos focar na pergunta mesmo, né? Porque aqui tem uma historinha, tem um texto, uma historinha que conta o que está acontecendo. E aí a pergunta poderia ser várias, né? Mas ele faz uma pergunta. Então, se a gente entender a pergunta, a gente consegue ter um raciocínio correto para fazer essa análise. Ó, com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então, a interpretação está aqui na pergunta. Ele quer saber a moda, e no caso aqui é número de pessoas, né, que está andando de elevador, ele quer saber a moda durante a subida do térreo até o 5º andar. Captou? Captaram? Professora, Oi.
No caso, ele quer saber só quem tá subindo, ele não quer saber quem saiu, né? Ele quer saber quantas pessoas entrou, não quantas desceram. Então, vamos raciocinar de novo. Ele está perguntando quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram, ou ele está fazendo outra pergunta? Ele não está perguntando quantas pessoas saíram e ele não está perguntando quantas pessoas entraram. Ele está perguntando qual é o número de pessoas durante a subida do térreo ao quinto. Durante a subida, não é quantas entraram, não é quantas saíram. Ele quer saber durante a subida. Então, conta quem entrou e quem saiu, certo? Considera quem entrou e quem saiu e conta quem ficou lá dentro. Mas a moda, então, vai ser o 0? Não. Olha, vou fazer só o primeiro e o segundo que vocês viram. Aqui no térreo, entrou 4 pessoas, saiu 0, ok? Quantas ficaram do térreo para o primeiro? Ficaram 4. Do térreo até o primeiro, tinha 4 pessoas dentro. Chegou no primeiro, saiu 3 e entrou 4. Bom, se eu tinha 4, saiu 3, ficou 1. Se entrou mais 4, quantas pessoas estavam dentro do elevador do primeiro para o segundo? 5. Aqui, durante a subida, eu tinha 5 pessoas. Do primeiro para o segundo, eu tinha 5. Ó, do térreo para o primeiro, eu tinha 4. Aí ele parou no primeiro. Aí desceu 3. Nossa, eu tinha 4, desceu 3, ficou 1. Aí subiu 4. Então, dentro do elevador, quando fechou a porta, do primeiro para o segundo, eu tinha 5. Então, aqui eu tinha 4 do térreo para o primeiro, eu tinha 5 do primeiro para o segundo. Agora, vocês têm que calcular quantas pessoas tinham dentro do elevador do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e do quarto para o quinto. Aí vocês vão saber qual é a moda durante a subida. Entenderam? Entendeu? Ô, professora, Oi. ainda no térreo entrou 4, certo? Ele e mais 3. Ah, aí fechou a porta. Aí Fechou. foi o Quando primeiro. ele chegou no primeiro andar, entrou mais 4 ou desceu 3 desses 4? Aconteceu as duas coisas. Do primeiro, abriu a porta no primeiro andar, desceu 3, ficou 1, né? E entrou mais 4. Aí fechou a porta. Quantas pessoas tinham lá dentro? Três, professora, dentro? Qual o número que você falou? 3. 5. Ó. Chegou no primeiro andar, abriu a porta, desceu 3. Tinha 4, né? Desceu 3, então ficou 1. Desceu 3 e entrou 4. Então, 1 que estava lá, mais os 4 que entraram, 5. Ah, não, o final dela. Depois A disso, porta foi para o segundo andar. Foi para o segundo andar com 5 pessoas. O que isso, aconteceu no segundo andar? entrou 1. Desceu algumas, subiram algumas. Quantas pessoas ficaram para ir do segundo andar para o terceiro andar?
ficou 5, né? Até o segundo. Qual que vocês acham aqui, ó? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Acho que é a letra C. E aí, Vitória, Lilian, Larissa, Nádia, Rafaela, o que vocês acham? D. Professora, para mim é 3 mesmo. Para mim é o 5. Vamos lá. Qual letra vocês responderiam? B. Acho que D. Fala aí, Vitória. Acho que D. Mas não tenho certeza. Vitória abriu o microfone. Fechou. Oliana, qual letra? B. Ih, eu não estou escutando. Vocês estão falando? Não estou escutando Sim. vocês, não. Ih, está todo mundo falando, eu não estou escutando. Tá escutando? Acho que agora saiu o som. Qual letra que é? Eu acho que D. D? D de dado. D de dado? Eu Quem acho que é mais? B de bola. D de bola? Aham. Vou fazer junto com vocês, hein? É a letra D, tá bom? Vou fazer aqui junto. Ó. Deixa eu ver se eu acho aqui no PowerPoint. Deixa eu pegar uma... Deixa eu ver o que eu vou usar aqui. Uma figurinha aqui para tentar ilustrar. Uma setinha, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ó, vamos pensar juntos. Aqui, do térreo para o primeiro andar. Entrou 4 pessoas. Então, do térreo, vou fazer diferente. Vou escrever texto, caixinha de texto. Fica mais fácil. Ó. Mas tem que sair a palavrinha escrita, né? Vou aumentar isso aqui. Ó. Do térreo para o primeiro andar. Subiu 4 pessoas e não desceu ninguém, que estava começando. Então, do térreo para o primeiro andar, eu tinha dentro do elevador 4 pessoas. Do primeiro andar para o segundo andar. Então, chegou no primeiro andar, desceu 3 dos 4 e subiu 4. Bom, então se desceu 3, ficou 1. Se subiu 4, eu tinha dentro do elevador do primeiro e do segundo andar 5 pessoas, ok? Sim. Do segundo andar para o terceiro andar, o que aconteceu? As 5 pessoas que chegaram, né? As 5 pessoas que estavam no segundo andar. No segundo andar, desceu 1, mas entrou 1. Então, permaneceu 5 pessoas. Aí chegou no terceiro andar.
Então, chegou no terceiro andar, e aí entrou e saiu. Então, quantas pessoas ficaram para ir até o quarto andar? Aí desceu 2 pessoas no terceiro andar e entrou 2, ou seja, ficou 5 pessoas para ir para o quarto andar. Do quarto andar para o quinto andar, não desceu ninguém e entrou mais 2. Então, ficou 7 pessoas para ir do quarto para o quinto andar. Chegou no quinto andar, que não tinha mais para onde ir, né? Para o nada. Desceu 6 pessoas e subiu 2. Então, se eu tinha 7, desceu 6 com uma. 3. Dentro do terceiro andar, permaneceu 3 pessoas. Então, qual que é a moda? De pessoas do primeiro, do térreo até o quinto andar. 5. 5, que é a letra D. Ué, professora. Ah, entendi. Entendi, professora. Os resultados monta a série, isso? Oi? Os resultados vai montar a série, então, né? Na verdade, depende muito do que foi pedido, né? Se o problema pedisse qual é a moda das pessoas que entraram, estava na cara. Qual é a moda das pessoas que desceram? Estava na cara também. Mas não, ele perguntou qual é a moda do número de pessoas durante a subida do térreo ao quinto. Era o número de pessoas que ficava dentro do elevador, enquanto ele ia subindo. Desceu, subiu, ok, mas eu queria saber quantas pessoas estavam ali dentro. Qual é a moda dessas pessoas que estavam ali dentro? Que se mantinham ali dentro, né? E era 5. Eu não sabia que tinha que somar isso. Eu ia errar. É a famosa pegadinha, né? Por que o 5 repete mais? Mas assim, a gente já sabe que moda... Gente, moda é um dado da estatística dos mais fáceis, né? Qual é a moda? O que mais se repete. Só que aqui jogaram essa questão da moda dentro de um problema que precisava ser interpretado. Quem não prestasse muita atenção poderia falar que é 4, não, que é 2, ó, que é o que entra aqui. Poderia responder a questão A e errar. Por isso que tem que prestar atenção na pergunta, porque às vezes está fácil demais, mas Ou também podia ser o 0, porque, tipo, na consciência, ele entrou, aí ele desceu. 4, aí quem sai? Ele 0. Aí depois o outro ficou 4. Aí quem sai? 3. Daí ia colocar 1, né? 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Tudo 0. Também. E interpretar errado também. Porque aqui a pergunta era quantos ficavam dentro do elevador, né? Número de pessoas no elevador durante a subida do térreo até o quinto. Então, assim, chegava no primeiro, chegava no segundo, subia, descia, mas ficava 5 pessoas lá dentro. Ficava 5 pessoas lá dentro. Então, essa é a pergunta. É legal, é interessante, né? Já é mais interpretativa. Vou apagar aqui. Mas deu para entender, né? Agora vamos mais uma de Enem. Olha essa aqui do Enem. Olha o que ele está pedindo, mediana. Também coisa simples. Está aqui embaixo, ó. Mas vamos ler o enunciado. Uma pessoa está disputando... Vocês chegaram a copiar isso daqui? Não, né? Eu copiei. Olha esse aqui, ó. Uma pessoa está disputando um processo de seleção para vaga de emprego no escritório.
Em uma das etapas desse processo, ela tem que digitar 8 dígitos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dado na tabela. Nessa etapa, aí tem a tabela, né? Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana do número de erros cometido por essa pessoa é, tá aqui. O que é isso? Nós vamos entender. Ele fez uma prova no processo seletivo, então ele fez uma prova para digitar. Digitação mesmo de texto. Ele digitou 8 textos. No primeiro texto, ele teve 2 erros. No segundo texto, nenhum. No terceiro texto, 2 erros. No quarto texto, 2 erros. No quinto texto, 6 erros. No sexto texto, 3. No sétimo, 4. E no oitavo texto, 5 erros. E aqui qual é a pergunta? A mediana dos números de erros cometido por essa pessoa ele quer saber a mediana dos erros. Então, imagine que eu digitei 8 textos e tive esses erros aqui. Qual foi a minha mediana de erro? Tá? Aqui está mais fácil do que aquele outro que nós fizemos. Aqui não está muito complexo, não. Aqui é só realmente colocar em ordem crescente os erros e achar a mediana desses erros. Aqui. É. Isso. Aí você está vendo o que está ali bem no meio, ó, o 2 de um lado e o 3 do outro. Somos 2 aritmético. Isso, ó, tá aqui a letrinha aqui, ó, a letrinha B, tá vendo em vermelho? Letra B. Deu? Esse estava fácil, né? Sim.